Bem-vindo aí a mais um Magic Sem Segredos, nosso ponto de encontro aí para discussão de temas importantes, relevantes aí do mundo do desenvolvimento e integração de sistemas. O nosso tema de hoje será os aplicativos de negócio na modalidade offline. O mundo de negócios, o mundo de desenvolvimento de negócios começou com aplicações desktop, com aplicações online, aplicações rodando em rede, depois num segundo momento, né, iniciou standalone, depois entrou no mundo de redes locais, de aplicações rodando em rede, conectadas a um banco de dados de forma ininterrupta, de forma online. Avançou para um mundo de internet, onde vieram as aplicações internet centralizadas, rodando em browsers. Evoluímos depois para o conceito de Rich Internet Application, com interfaces mais ricas, rodando lógicas locais, tanto em browsers como fora do browser, como é o caso do Magic XPA. E mais recentemente, com os aplicativos móveis também, né, trazendo essa interface rica com um particionamento automático da lógica entre servidor e o cliente ainda conectado. E agora demos mais um passo nessa evolução, que é a possibilidade da execução de aplicativos offline, né, que faz com que você possa, tanto em desktop quanto em dispositivos móveis, rodar aplicações desconectadas de um servidor, mas sempre dentro do conceito de internet, porque hoje não faz muito sentido nós pensarmos aí numa aplicação de negócio que não esteja em algum momento conectada para transmitir o dado, para sincronizar os dados, mas podendo rodar 100% desconectado. Esse é o nosso tema de hoje, espero que todos gostem e que seja produtivo aí para todos vocês. Meu nome é Rodney Repulo, sou CEO da Magic Software. Vou estar fazendo aqui uma pequena introdução aqui para vocês, depois vou passar aqui a palavra ao Manuel Frederico, que está nos aguardando aí. O Manuel Frederico é o nosso gerente de produto e Magic evangelista, que vai estar conduzindo aí a parte mais técnica, uma apresentação mais técnica das características do uso da nossa plataforma de desenvolvimento na modalidade offline. Bem, vamos aí iniciar então a nossa parte introdutória. Bom, nossa agenda de hoje, eu vou falar um slide apenas aí da parte institucional da Magic Software, vou falar um pouquinho da nossa plataforma, vamos refletir um pouco quais são os aspectos que envolvem essa parte do desenvolvimento offline, e aí eu passo a palavra aí para o Fred para ele conduzir a parte do Magic em ação. Já lembro vocês todos que estão nos acompanhando pelo blog, que vocês podem colocar aí perguntas no blog a qualquer momento, que nós vamos, no final da apresentação do Fred, nós vamos responder ao vivo aí a todas as questões que forem colocadas. Então, na medida que vocês forem tendo as dúvidas, já podem ir colocando, porque existe um delay aí na nossa transmissão, então é importante a gente não esperar aí o início da sessão de perguntas para que vocês comecem a colocar, ok? Mesmo quem está vendo gravado pode colocar as perguntas que nós iremos responder o mais rápido possível, ok? Bom, a Magic Software, para quem já não conhece a Magic, é uma empresa global com mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento e integração de aplicações. Temos aí um destaque muito forte em tecnologia e inovação, a Magic sempre trazendo aí o que há de mais de vanguarda aí no mundo da tecnologia. Nosso foco são em necessidades de negócio, aplicações de negócio principalmente. A Magic desde 91, ela tem o seu capital aberto na Nasdaq, portanto é uma empresa de capital aberto, onde tem aí todo o seu desempenho, os seus números abertos para o mercado. São 14 escritórios mundialmente da própria Magic, e a Magic está presente em mais de 50 países hoje, através da sua rede de distribuidores e de subsidiárias. Contamos aí com uma rede de parceiros, de mais de 3 mil parceiros no mundo todo. Tá? E a nossa atuação, obviamente, tem aí, nessa rede de parceiros, a nossa fortaleza, aí, a nossa potência maior
de penetração aí no mercado é, sem dúvida nenhuma, através dessa rede de parceiros. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então da nossa plataforma Magic XPA, uma plataforma de aplicações Magic XPA, e dando um enfoque aí às aplicações offline. Bom, a Magic ela tem como um grande desafio dela sempre buscar simplificar todos esses obstáculos que o mundo da tecnologia coloca para os desenvolvedores aí de sistemas, né? Então, hoje você tratar das diversas plataformas, das diversas modalidades de arquitetura, dessa questão do online, offline, enfim, tem uma série de variações, uma série de possibilidades que, se você for querer dominar todas essas matérias de uma forma muito profunda, né, profundamente, você não consegue ou vai precisar, de fato, criar equipes multidisciplinares para estar tratando de todas essas questões. A Magic tem como uma proposta simplificar toda essa complexidade numa ferramenta através de um único paradigma de desenvolvimento, pelo qual você consegue desenvolver para todos os dispositivos, em todas as modalidades, em todas as arquiteturas, seja web, seja client-server, seja RIA, seja para RIA mobile, agora RIA offline, enfim, você tem aí dentro de um único paradigma de desenvolvimento, todas essas possibilidades ao seu alcance. Resumindo a forma como o desenvolvimento e a execução dos aplicativos do Magic XPA se dá, nós iniciamos aí através de um modelo de metadados. Então, todo o desenvolvimento ele é feito sem código, através de um conceito de metadados, que a Magic possui, e esse metadados ele é executado e particionado de forma dinâmica em tempo de execução entre o cliente e o server. Tá? Nós tratamos já num único passo tanto dessas duas partes da lógica, quanto da integração com outros sistemas, pelo qual nós estamos estendendo essas lógicas, né? Porque quando nós falamos de um aplicativo mobile, por exemplo, nós obviamente estamos pensando em como estender lógicas e dados dos nossos ERPs, dos nossos sistemas, para os dispositivos móveis que estão na mão dos executivos ou dos colaboradores da empresa, que estão se locomovendo dentro da empresa ou fora dela. Então, há uma simplicidade muito grande, uma simplificação desse desenvolvimento através disso ser executado num único passo, né? Obviamente, agora, como nós estamos falando da possibilidade de uma execução offline, nós vamos ter, obviamente, que desenvolver um programa offline sem lógicas que envolvam o servidor, para que ele consiga, obviamente, rodar na modalidade offline. Esse detalhamento aí o Fred vai entrar melhor aí na sequência. Bem, quais são os objetivos de uma aplicação offline? Tá? Primeiro, permitir que os usuários continuem produtivos em áreas com conectividade à internet limitada ou inexistente. Ou seja, não estamos apenas falando daquelas localidades onde a conexão inexiste, ou a conexão ela é impossível de se obter. Não, nós estamos falando até da própria conectividade intermitente, daquelas áreas que são cobertas por rede Wi-Fi, wireless, onde o sinal pode eventualmente, né, durante um tempo, ficar fora. Enfim, você tem aí diversas situações que podem exigir do desenvolvedor essa possibilidade do uso do offline. O segundo objetivo, né, do uso de uma aplicação offline é você poder armazenar dados localmente e periodicamente estar fazendo sincronismo com esses dados de tempos em tempos, até por essa inexistência dessa conectividade. Você quer colher algumas informações em alguns momentos onde você não tem a conexão, e você vai fazer esse sincronismo de tempos em tempos, sempre que você tiver essa conexão disponível. Bom, quais são os desafios desse desenvolvimento
offline. Tá? Armazenamento de um subconjunto relevante de dados do servidor no cliente, né? Ou dados apenas do cliente, quando eu falo no cliente, no dispositivo, né, que nós estamos tratando, seja desktop ou mobile. Enfim, você precisa estar pensando, refletindo seriamente qual o subconjunto de dados que você vai ter que levar para o dispositivo, armazenar no dispositivo. Por exemplo, um vendedor está na rua tratando da situação aí, né, de pegar pedidos de um determinado cliente ou de uma determinada carteira de clientes, e ele precisa levar no seu dispositivo algumas informações sobre esses clientes, algumas informações sobre o histórico desse cliente, das compras desse cliente, dados, eventualmente, de disponibilidade de alguns materiais na empresa. Enfim, tudo isso tem que ser pensado, desenhado, porque, obviamente, nós não temos condição técnica de armazenar um banco de dados completo da empresa no dispositivo móvel. Né? Então, obviamente, um dos primeiros desafios é pensar como recortar esses dados e colocar no dispositivo móvel. O segundo desafio são sistemas que exigem autenticação do usuário. Nós precisamos armazenar as credenciais do usuário de forma segura no cliente, ou seja, toda a parte de autenticação dessa aplicação, ela exige aí cuidados de segurança e essas credenciais vão precisar estar armazenadas no dispositivo para que ele possa estar se autenticando de forma offline. Permitir a entrada de dados no cliente, preservando a consistência com a atualização de dados no servidor. Esse é um problema, é um desafio também muito importante. Nós sempre temos que pensar na possibilidade de algum conflito de informações onde duas pessoas podem, de forma offline, estar atualizando um dado, o mesmo dado, e como eles não estão conectados de forma offline, nós não temos a possibilidade de fazer um lock de registro automático do sistema. Então, toda a lógica para preservar essa consistência, ela precisa estar sendo considerada. Obviamente, a maioria dos dados de entrada são dados de movimentações, são dados de transações novas que não devem gerar nenhum tipo de conflito. Mas sempre que nós formos atualizar alguma informação que pode levar a esse conflito, nós temos que pensar numa lógica de como está preservando a consistência desses dados no momento do sincronismo que nós vamos fazer com o servidor. O próximo desafio é fornecer mecanismos eficazes de sincronização bidirecional para esses dados, ou seja, eu tenho que me preocupar não só em como levar os dados de volta para o servidor, mas como trazer informações atualizadas do servidor para o dispositivo. O próximo desafio, trabalhando sobre uma conectividade de rede intermitente, uma rede desconectada ou uma conexão lenta que possa estar atrapalhando aí o meu desempenho, eu preciso garantir o funcionamento do meu aplicativo e a consistência dos dados mesmo diante dessa situação. Eu não posso, de forma nenhuma, deixar os meus dados correrem riscos de não serem transmitidos e serem perdidos, enfim. Eu tenho que pensar muito bem na lógica e no formato desse sincronismo. E o último desafio que nós elencamos aqui para uma reflexão inicial é como manter os recursos do aplicativo localmente no cliente, no dispositivo. Ou seja, eu preciso trazer a lógica da aplicação para o meu dispositivo, imagens, enfim, todas as informações que eu vou necessitar localmente, eu preciso trazer para os dispositivos e permitir atualizações durante períodos de conectividade. Né? Então aqui são itens que nós elencamos aqui como os maiores desafios que nós precisamos considerar nesse desenvolvimento offline, nessa nova modalidade aí de desenvolvimento. Bom, gente, eu vou passar agora a palavra ao Manuel Frederico, que vai conduzir aí a sessão
do Magic em ação, né? E convido a todos, né, que já tiverem alguma dúvida diante dessa exposição inicial ou ao longo aí do início aí da exposição do Manuel Frederico, vocês podem já inserir as suas perguntas no blog, que nós vamos responder aí ao final da exposição dele. Fred, é contigo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Manuel Frederico e vou estar com vocês agora na próxima meia hora para a gente ver aí os detalhes do desenvolvimento offline com o Magic XPA. Tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, só para deixar claro de início que o offline então, é uma feature do Magic RIA. Ele está disponível para todas as soluções RIA, inclusive as desktops. Então, a gente não vai falar de alguma coisa que é desenhada especificamente para o mundo mobile. Claro que o desenvolvimento mobile foi quem deu aquela pressão, né, na ferramenta para disponibilizar esse recurso. Agora, ele está totalmente disponível para desktop também, inclusive a maior parte das demonstrações que eu vou fazer aqui vai ser em desktop, para a gente poder entender offline. Tá? Então não é uma coisa que está restrita ao mundo mobile. Então vamos iniciar falando de padrões de aplicações offline. Então, existem alguns padrões que a gente precisa observar e respeitar quando estamos fazendo uma aplicação XPA, que a gente quer que execute em offline. Então, são conceitos, não são muitos, são poucos, que a gente tem que compreender, absorver e tem que seguir esse padrão no desenho da aplicação. O formato, como vai ser implementado essas regras, aí é a critério de cada um, de cada solução de negócio, a forma que melhor se adapta para resolver aquele problema que a solução está objetivando resolver. Agora, a gente tem o esqueleto, que são as regras que precisam ser obedecidas. A primeira regra é que o primeiro acesso do sistema ele tem que ser feito conectado. Por quê? Então, no Solução RIA, nós temos o client e o server, e o offline, ele parte do pressuposto que nós temos um cache, tá? Um cache de informações no client. Esse cache ele sempre existiu no XPA para fins de performance da aplicação, que na verdade são cópias dos programas que a gente está executando. Então, o programa que está sendo executado ele tem uma cópia no cliente, ou no Android, no iOS, ou no próprio desktop, notebook que estiver rodando. E essa cópia agora ela é usada para permitir que a gente rode aquele programa sem ter a conexão à internet. Porém, ela tem que existir, esse cache tem que existir. Por isso que o primeiro acesso do sistema, mesmo que a gente tenha desenhado ele para offline, o primeiro acesso tem que ser online. Como eu estou pretendendo usar esse recurso do offline, o que é o offline? É poder rodar o programa sem ter a conexão à internet com o RIA Server. Então, eu vou rodar ele 100% no RIA Client, desconectado do RIA Server. Eu preciso, em algum momento, fazer download de recursos e dados que eu vou precisar durante o meu momento offline. Os metadados, que são os programas, o XPA ele faz download automático. Porém, existem outros recursos, por exemplo, como imagens, né? E eu tenho que fazer o download dessas imagens para permitir que elas existam offline, para que eu possa usar isso no programa quando eu não estiver conectado com o RIA Server. Tá? Então, eu tenho que fazer download de recursos e dados para que eles existam no momento do offline, para eu poder executar sem a conexão à internet. As interações com os usuários, normalmente a gente vai programar elas para ser offline. Então, isso é um pattern, né, um padrão. É mais eficiente se eu faço a minha interação com o usuário em offline e deixo para fazer a comunicação com o server só realmente quando eu preciso trocar dados com ele. Então, ou seja, aqueles programas RIA onde eu vou interagir com o usuário, né, que são os RIAs interativos, eu já posso definir ele como sendo offline, para que toda a interação faça de forma desconectada, ou seja, eu não preciso estar conversando com o server para fazer um input, um output de informação. A não ser que a regra de negócio demande isso, ou seja, eu tenho determinada regra de negócio na aplicação que ela exige que isso seja feito de forma interativa com o meu servidor. Então, esse tipo de interface, eu posso deixar ela como online. E avisar o usuário que eu não vou poder ele não vai poder ter acesso a essa parte
sem a devida conexão com o servidor. Mas aquelas interações que não são obrigatórias de ser online, eu já posso desenhá-las para que elas sejam offline, permitir com isso que a própria execução do sistema ela seja mais eficiente. Porque numa interação online, num momento qualquer de validação de campo, etc., que é feito acesso ao servidor, naquele momento a conexão pode não existir. Ela podia existir quando o programa iniciou, no meio da execução ela pode ter sido perdida. Então, se eu estou executando ele totalmente offline, isso já garante uma experiência melhor com o usuário e é um formato de desenho diferente, ou seja, eu estou captando dados do usuário em cache para transferir posteriormente para o servidor. Então, uma forma de fazer isso é que as telas interativas a gente defina como offline e, periodicamente, conforme a minha necessidade, eu tenho que ficar sincronizando dados entre cliente e servidor. Sincronizar dados não é uma novidade para quem desenvolve sistemas. Isso é uma coisa muito comum, por exemplo, você tem que sincronizar dados que foram captados nas filiais e precisa levar para a matriz e vice-versa, transferir dados que são temporários para a base de dados definitiva. Então, sincronizar dados já é um conceito consolidado no desenvolvimento de sistemas. E ele passa a ser muito importante quando a gente está criando uma aplicação onde o cliente pode estar executando desconectado do servidor, que é basicamente a definição do offline. Então, essa parte cliente, ela vai estar captando dados e eu preciso levar esses dados para o servidor e também trazer dados novos e definir as regras de conflito. O que eu tenho que inserir, o que eu tenho que alterar, se alguma coisa foi excluída de um lado ou de outro, o que eu vou fazer. Isso aí são regras de negócio para sincronização e o conflito dessa sincronização. Então, isso são basicamente esses 3 pontos principais que eu preciso cuidar, incluir isso no meu design, quando eu estiver projetando um sistema para rodar offline, porque eles são pontos importantes. Em qualquer sistema offline não é diferente com o Magic XPA. Então, eu vou pegar e eu vou abrir agora um projeto que se chama Mobile Demo. Esse projeto está disponível para todos vocês. Se vocês fizerem o download do Magic XPA Single User, que é a versão free do Magic XPA, ele vai vir aí com vários projetos exemplos, inclusive esse Mobile Demo que eu vou estar mostrando para vocês. É um projeto que já está preparado para funcionar offline. Então, o pessoal que é novo com o Magic, está conhecendo agora pela primeira vez, esse aqui é o estúdio de desenvolvimento de sistemas, e nesse repositório que a gente chama de programas, eu tenho todos os objetos de programas que são realmente onde eu vou aplicar minhas regras de negócio. O offline do Magic, ele se baseia no mecanismo de cache que o RIA já possuía. Então, esse mecanismo que fazia download de metadados localmente para melhorar a performance vai permitir com que eu também possa executar esse programa que já existe no cache, desconectado do servidor. Uma opção nova que tem agora é esse checkbox, chamado offline. Quando eu defino esse programa como offline, eu estou dizendo para o XPA Client, eu posso fazer por aquela interface ou por essa aqui, estou dizendo para o XPA Client que esse é um programa que pode rodar diretamente do cache, ele não tem obrigatoriedade de estar conectado com o servidor. Tá? Então eu preciso, como a gente falou no slide anterior, de as interações com o usuário serem offline, de todos os programas que eu vou ter no meu projeto, eu tenho que eleger aqueles que eu quero que operem em modo offline e eu vou checar eles aqui, esse checkbox offline. Por quê? Quando o RIA Client conecta no primeiro acesso, ou quando ele estiver online, ele faz o cache de todos os programas offline. Todos os programas e todas as suas subtarefas, se elas tiverem também. Então, antigamente, esse cache era feito sob demanda, à medida que eu abria o programa que ele baixava para o cache. Agora, ele já todos os que eu definir em offline, ele é feito instantaneamente na parte que o XPA controla sozinho, né, que é manter o cache dos programas do cliente. Essa parte, ela acontece exatamente entre o momento que você manda abrir a aplicação e o momento que ele inicia a executar esse programa
principal, né? Então, no nosso sistema RIA, nós temos um ponto de entrada, que a gente define aqui como programa principal. Entre você mandar abrir o client e ele iniciar a execução do programa, existe um momento, aquele momento que a tela splash aparece. É nesse momento que o Magic está fazendo a sincronização automática de metadados. Porém, para o programa offline funcionar, não basta apenas os metadados do programa estarem local. Os recursos que esse programa vai necessitar também precisam estar disponíveis localmente. E aí a gente está falando basicamente de imagens e de dados. Então, por exemplo, esse aqui é o ponto inicial dessa aplicação e num determinado momento ela vai chamar um outro programa, que é o programa de interface com o usuário, que é esse programa menu aqui. Esse programa menu, que tem a tela principal, a primeira tela que abre, né, ele tem uma série de imagens. A imagem para controlar esse botão, aparecer esse botão, desse outro, a própria imagem de background aqui, né? Basicamente são essas aqui, ó, os botões, esse outro botão. Então, e esse programa está definido como offline. Isso vai fazer com que o Magic Client, ele procure essas imagens no client, no cache do client, porque o programa está definido como offline. Então, elas precisam existir no cache para que ela possa ser exibida. Então, isso é um recurso que a minha aplicação necessita em modo offline, que eu tenho que fazer o download dele para o cliente. Outro recurso, não necessariamente nessa tela aqui, mas em algumas outras telas, onde eu vou estar mostrando dados. Os dados offline, eles precisam também existir no cache. Porque o programa offline ele não está conversando com o servidor. Então, naquele desenho RIA que a gente conhece, já mostrei algumas outras oportunidades, né? Só quem faz acesso aos dados é o servidor e esses dados trafegam pela internet em formato XML de cliente-servidor. Agora, no modelo offline, não. Se o meu programa é offline e ele vai acessar alguma base de dados, essa base tem que ser local. E para isso, nós temos aqui um gateway novo que se chama local. Então, toda vez que eu estou definindo um database, né, no meu projeto XPA, e eu fizer referência a esse database ao gateway chamado local, significa que os dados estarão sempre do lado client, diferente de todos os outros gateways. Todos os outros gateways, inclusive o XML, eles apontam para uma base de dados que está do lado do servidor. Só o RIA Server tem acesso a ela. Porém, se eu defino o gateway local, então quem está acessando é o RIA Client. Se é um client Windows, ele está gravando numa pasta local lá do notebook, do PC. Se é um client iOS, está gravando localmente no iPhone, no iPad. Se é um cliente Android, ele está gravando localmente, ou no smartphone, ou no tablet. Tá? Então, toda vez que eu fizer um acesso a um gateway que é do tipo local, significa que o dado é local no cliente. Então, eu tenho aqui na definição desse projeto alguns databases, MobileDB, e vocês podem ver que esses dois aqui eu estou associado ao gateway local, e esses dois ao gateway SQLite. Então, sempre que eu fizer um acesso a uma tabela para algum desses dois databases, é porque essa tabela está no servidor. E se eu fizer algum desses dois, é porque ele está local do lado do cliente. Então, eu tenho esses conceitos. Eu tenho o conceito de recursos, né? Basicamente são imagens que eu preciso que estejam disponíveis do lado do cliente e dados que eu preciso que estejam disponíveis do lado do cliente. Então, vamos tentar iniciar vendo um pouco da lógica que esse projeto exemplo apresenta. A lógica, ela é particular de cada designer da solução. O que a gente está mostrando aqui é um exemplo. Você pode partir desse exemplo e fazer absolutamente igual. Você pode melhorar esse exemplo, fazer algumas alterações segundo a sua necessidade. E você pode projetar uma coisa totalmente diferente. Tá? Isso aqui não é um modelo que eu vou apresentar agora que só pode funcionar dessa forma. O importante é que, independente de como você arquitetar, você atinja aqueles objetivos que a gente mostrou no slide. De fazer uma interação com o usuário em modo offline,
ter esses dados localmente disponíveis e os recursos que você vai precisar, que eventualmente você vai precisar, estejam também localmente disponíveis. Então, o main menu é o nosso ponto inicial, e ele é um ponto offline. Isso é muito importante, né? Que o programa inicial da aplicação seja do tipo offline, porque se ele for do tipo online e não houver conexão à internet, simplesmente não vai abrir a aplicação. Então, nessa questão da lógica aqui, o ponto inicial ser offline é importante. Então, vamos entender um pouco da lógica que está implementada aqui nesse Startup Program. Que a primeira coisa que ele vai fazer é mostrar para o usuário, para fins de demonstração mesmo, se ele está conectado com a internet ou não. Então, ele tem uma expressão aqui, ele usa a função connect. Essa função ela não é uma função do XPA, ela é uma função de usuário, que ela foi criada por preferência do programador, ele achou que era mais legível fazer dessa forma, mas basicamente ela usa uma função do XPA que se chama Serverless Access Status. Toda vez que o XPA fizer uma conexão, isso é uma coisa que ele decide fazer, né? Quando ele vai fazer uma conexão com a internet, ele não consegue esse acesso, ele vai ter duas ações. Primeiro, esse serverless status ele vai retornar um código. Se 0 é porque ele conseguiu o acesso à internet, se diferente de 0 é porque ele não conseguiu. Então, nós temos essa função da biblioteca para saber se a nossa última tentativa de acesso do client ao servidor teve sucesso ou não. E, adicionalmente a essa função, ele dispara um evento que eu posso capturar de um header chamado servidor não disponível. Então, eu posso fazer algumas ações através de um render em função de eu ter detectado que meu acesso não estava disponível. Então, eu tenho o render de servidor não disponível, basicamente sem conexão à internet, e eu tenho essa função. Então, nessa lógica aqui, lembrando que o primeiro acesso é online, quando eu abrir esse programa, antes de eu chegar nesse ponto na execução dele, o client já tinha tentado um acesso ao servidor. Então, eu estou testando se ele conseguiu esse acesso ou não. Aí eu só vou mostrar na tela. Eu faço uma inicialização de rotina, aquelas inicializações que a gente faz em mobile, para saber se está rodando no iOS ou não, se é Android, se é mobile mesmo. E aí tem uma função interessante aqui do XPA, que eu posso desligar todos aqueles pop-ups que o cliente normalmente mostra para o usuário. Então, por padrão, se o cliente tenta fazer uma conexão à internet e ele não consegue, ele mostra aquela tela, menos 104, menos 103, não conseguiu acesso a isso. Eu posso desligar isso, e aí é importante no desenho da aplicação offline que eu não fique mostrando para o usuário que ele não conseguiu o acesso, porque realmente eu quero que ele funcione sem acesso. Eu desligo toda essa comunicação e simplesmente o cliente não vai fazer nenhum pop-up para o usuário quando ele não consegue acesso à internet. Simplesmente ele não executa aquela ação. Tá? Isso é um ponto interessante. Tá? Não é que seja obrigatório, mas é interessante ficar desligando esses pop-ups com o usuário. E aí eu vou fazer um teste. Se eu estou na conexão à internet, e aí eu tenho uma outra função aqui que também não é do XPE, é uma função do usuário. O nome dela não fala realmente o propósito dela, esse nome está um pouco fora de foco aqui, mas o que essa função isStartOffline está fazendo, o propósito dela é testar se eu já fiz algum download nesse cliente ou não. Se é a primeira vez que eu estou abrindo ou não. Isso é feito através, no caso desse programa exemplo, através de a presença de um arquivo no cliente. Se eu crio esse arquivo no cliente, é sinal que eu já baixei os dados que eu queria. Então, eu não preciso ficar baixando eles automaticamente. Se eu não crio esse arquivo não existe, é sinal que eu preciso fazer esse download dos recursos. Então, aqui, ele está testando, na verdade, se eu estou conectando com a internet e se eu não baixei ainda nada nesse cliente. E se isso for verdade, eu estou online e eu não baixei, eu vou iniciar e fazer duas tarefas aqui, ó. Sync Resource. Sync Resource é também uma função de usuário, que eu vou mostrar para vocês o que ela faz. Mas, basicamente, ela faz download
das imagens que eu preciso que existam no cliente. E depois eu tenho um Raise Event Sync. Esse Raise Event Sync ele faz sincronização de dados entre o cliente e o servidor. Então, são duas coisas que eu estou fazendo na inicialização. Não é obrigatório a ser nesse workflow aqui. Né? Vocês podem optar por fazer isso, por exemplo, a sincronização de dados, fazer isso de uma forma manual, né? Deixar para o usuário fazer a sincronização de dados. Mas, pelo menos, a sincronização de recursos é importante que ela aconteça na inicialização. O que essa sincronização de recursos faz? Então, essa função que foi escrita aqui, Sync Resource, que é Sync Resource, ela usa uma função do XPA, que é a Server File to Client, que é fazer download do servidor, de todas as imagens que as minhas telas offline vão precisar. Então, se vocês voltarem, se eu voltar naquela tela que eu estava mostrando, por exemplo, a tela de menu, então eu tenho esta imagem, esta outra imagem, eu tenho essas aqui, né? São várias imagens de um programa offline. O RIA, ele vai procurar isso no client, porque o programa é offline. Então, eu estou fazendo download dessas imagens, ok? Para o meu cliente. E aí eu não preciso nem guardar o nome que ela vai ganhar no cliente. Existe uma mágica aqui que o XPA faz para nós. Simplesmente por baixar o mesmo nome que eu estou usando no meu programa, o cliente acha isso lá no cache e usa do cache. Tá? Mas é importante lembrar que, como o programa é offline, ele sempre vai procurar essas imagens no cache. E um outro download que eu estou fazendo aqui é de uma base de dados, Mobile Demo Large. Mobile Demo Large é um arquivo que está associado a esse banco aqui, ó, Mobile Demo Local. Então, eu estou baixando essa base de dados localmente, não porque isso seja obrigatório, tá? Eu não tenho que obrigatoriamente baixar o arquivo da base de dados, que no caso do gateway local é sempre um arquivo SQLite, tá? O gateway local é uma variação da SQLite para os clients. Eu não sou obrigado a fazer esse download. Porém, aqui tem uma coisa bem interessante, que é o seguinte, eu também não preciso ficar sincronizando todos os dados, levando e trazendo registro a registro do cliente para o servidor ou vice-versa. Vamos supor que eu estou fazendo uma solução de entrada de pedidos e eu tenho algum conjunto de informações que sempre está valendo a informação que está no servidor. Por exemplo, o meu cadastro de produto, o meu cadastro de... eu não vou cadastrar produto no meu dispositivo móvel ou no meu cliente offline. Eu vou puxar isso do servidor. Né? Então, cadastro de produto, tabela de preço, próprio cadastro de cliente, às vezes. Né? Então, eu posso ter os programas que fazem levar dados do cliente para o servidor e servidor-cliente, ou eu posso baixar o banco inteiro para o meu cliente. Por exemplo, eu crio um database e vou chamar lá de cadastros, e eu simplesmente faço o download do arquivo SQLite inteiro. Não preciso fazer um programa que leva e traz registros de dor. Aí eu tenho sempre a última cópia dos cadastros no meu offline. Então, isso aqui, o Sync Resources, é aquele momento que eu estou baixando os recursos primordiais que a minha solução vai precisar, e em seguida eu estou disparando um evento que eu chamo ele de Sync. Aí eu tenho um outro evento aqui, e eu vou chamar um programa de sincronização, né, que é esse programa aqui, que aí sim, ele leva dados de movimentos, né, entre servidor e cliente. Então, basicamente, eu tenho esse modelo aqui, eu tenho alguns programas onde eu estou levando dados do cliente para o servidor, né, update server, quando eu estou fazendo upload desses dados. E eu tenho esses programas aqui, update client, quando eu estou fazendo download do servidor. Então aqui é que vai entrar a parte da lógica que eu preciso separar os dados que eu preciso levar de um para o outro. Por exemplo, diferente daquele exemplo que eu dei antes, a gente baixou o banco inteiro, porque a gente queria o cadastro inteiro. Na parte de movimento, eu posso levar só a parte que me interessa de um lado para o outro. Então, esse programa de sincronização, diferente do offline, ele precisa ser online, né?
que eu estou fazendo acesso ao servidor. Porém, uma das regras do offline, eu não posso misturar no mesmo programa um banco que seja local com um banco que seja servidor. Então, eu tenho aqui um link write para gravar no servidor, e aqui eu tenho um select normal para selecionar os registros do cliente que eu quero gravar. Porém, na tecnologia, eu não posso, no mesmo programa, misturar essa tabela que é de um gateway local com essa tabela que é de um gateway remoto. Então, eu tenho que fazer a seleção nesse aqui e fazer a chamada a um programa separado ou uma tarefa separada que acesse o servidor. Então, isso é uma regra do XPA. Eu não posso misturar tabelas de gateways local e não local no mesmo programa. E a forma de seleção dos dados que eu quero fazer, nesse exemplo aqui, ele está usando um sistema de timestamp. Ele guarda no local a data e hora dos últimos dados que foram sincronizados e depois ele começa a filtrar. Que nós temos um range, pela data de alteração, para pegar só os registros que foram efetivamente alterados desde a última vez que ele fez a sincronização. Então ele pega a data da última sincronização, sincroniza servidor e cliente e guarda a data que ele terminou de fazer a sincronização. Então, na próxima vez que ele executar isso aqui, ele vai pegar a última data e hora e aí ele vai usar isso como filtro. Tá? Isso aqui é um exemplo. Né? Ele está usando o DateTime Step como um exemplo de filtro. Não significa que é a única forma de se filtrar os dados que você quer sincronizar. Você pode criar todo um sistema de flags ou de controles particular à sua regra, à sua necessidade, que não é propriamente data e hora de modificação. Mas falando em data e hora de modificação, a gente pode ter uma diferença de fuso horário aí entre cliente e servidor. O Magic XPA, ele traz então novas funções que são o TC Date, o TC Time e o TC MTime, que ele retorna a data e hora no formato UTC, que é aquele GMT-0 lá. Né? Então, independente se eu estou no client ou no server, o TC Date e o TC Time sempre retornam o mesmo valor. Se eu usar a função Date e função Time, aí depende. Se está no servidor, é as informações do servidor. Se está no client, essa é a informação do client. Tá? Então, na inicialização do programa, eu estou fazendo toda a sincronização de recursos, sincronização de dados, caso isso não tenha sido feito antes, né? E aí eu marco, através da criação de um flagzinho, de um arquivo do cliente, eu marco o que eu já fiz, porque na próxima vez que eu abrir, essa rotina não vai rodar. Tá? Essa rotina ele vai pular esse if e vai vir para cá. E aí, ele dá um raise event, que vai pegar aqui em cima no render do main program, tá? E vai mostrar esse programa aqui, tá? Que é o programa que nós temos da interface principal. Então, uma regra importante, nós não podemos misturar tabelas de dados de um banco local com um banco remoto no mesmo programa. Outra regra importante, um programa que é offline, como esse daqui, ele não pode fazer call, não pode fazer chamada para um programa que é online. Então, o programa offline, ele não pode, se eu fizer um call program para um cara que é online, esse call program não vai funcionar. Ele vai ser ignorado. Então, a forma de eu fazer com que o programa offline chame outros programas é através de um raise event. Então, toda vez que eu quiser chamar um programa, eu vou dar um raise event e eu capturo esse evento no main program. Tá? Então, isso é mais uma regrinha do XPA para as aplicações RIAs offline. Eu dou um raise event e eu capturo esse evento no main program. E aí, no main program, sim, eu faço o call para aquele outro programa que eu estou querendo executar. E uma terceira e última regra, que é importante também, se eu definir que o meu programa é offline, eu não posso acessar nenhuma tabela que esteja associado a um gateway não offline. Então, por exemplo, se o meu programa é offline, eu quero abrir uma tabela somente de um banco de dados que está naquele gateway local. É o único que eu posso acessar.
Então, nós temos essas regras, tá? O programa offline vai sempre acessar imagens do cache. Ele não pode acessar nenhuma tabela de dados que não seja do gateway local. E ele não pode fazer uma chamada direta de programa, ele tem que fazer um raise event para pegar no main program. Claro, se é um offline para um outro offline, eu posso fazer o call direto. Agora, se é um offline para um que seja online, tem que ser raise event pegando no main program. Então, vamos ver essa aplicação em execução, esse fluxo aqui, para funcionar em offline. Eu vou colocar o servidor no ar. O ponto de entrada é esse daqui. E quando eu chegar aqui, o RIA já vai saber se ele está com conexão no servidor ou não. Né? Porque isso é feito naquele startup automático do sistema, onde aparece a tela do Splash. Então, se ele conseguiu conexão com o servidor ou não, eu vou saber aqui. Faço a inicialização, que eu vou desligar aqueles pop-up que ele mostra. Se eu estiver conectado, e é o meu primeiro acesso, eu vou fazer todo o download de recursos que eu preciso. E marco que eu fiz esse primeiro acesso. Então, eu tenho aqui, eu vou abrir o client. Esse é o momento que ele tenta conexão com o servidor. Né? Isso é uma inicialização interna. Aqui ele já entrou no meu programa. Ele já fez aquela message box. E essa ampulheta aqui é quando ele está executando aquela rotina sync resources e sync data. Ou seja, ele veio aqui, ele executou essa função, sync resource, foi lá e fez o download, e marcou, e fez o sync data, que é chamar os programas, naquele programa que a gente fez lá, que filtrava registros do cliente e fazia um link write no servidor, e filtrava registros do servidor e fazia um link write no cliente. Tá? Para me dar um exemplo de sincronização de dados. Além disso, né, o próprio Sync Resource, ele baixou um arquivo de dados que eu vou usar, Sync Resource, baixou esse cara aqui. Tá? Então aqui, eu botei na tela aqui a minha pasta temporária local. Nessa pasta é onde foi feito o cache da minha aplicação. E aqui estão todos os recursos, né, que eu baixei naquele Sync Resource, as imagens que eu baixei. Imagens que são usadas na minha tela aqui. Então, por exemplo, essa imagem que o cliente está mostrando, porque é um programa offline, ele não está trazendo ela ao servidor, ele está procurando ela sempre aqui no cache. Né? Para saber se é verdade ou não, eu vou fechar aqui e eu vou apagar essa imagem aqui. Apagar não, vou só mover ela aqui. Tá? Então, o botão HTML5 não está mais. Eu vou abrir, eu estou conectado no servidor, porém o botão não aparece. Tá vendo? Porque o programa é offline. Então, o RIA Client ele busca a imagem sempre do cache. Ele só vai aparecer, né, quando eu restaurar aqui. Então, por isso que é importante fazer aquela inicialização de recursos logo na abertura do sistema. E ele também baixou esse banco aqui, né? O Large SQLite, ó. Vamos supor que é o meu cadastro, ele baixou o cadastro inteiro. Toda vez que eu fizer um acesso a uma tabela desse banco, ele vai acessar sempre dessa cópia local, a cópia do cache. Tá? Além disso, todo esse monte de XML aqui são os metadados do projeto. Né? Isso aí o XPA baixa automaticamente. É o código-fonte dos programas que estão marcados como offline. Tá? Então, deixa eu restaurar a imagem aqui. Tá vendo? Agora ela aparece aqui. Então, nesse momento, eu estou online. Porém, agora eu vou fechar aqui, vou desligar o servidor e vou abrir novamente o cliente. Ele vai fazer um acesso. Esse acesso, o default dele é 5 segundos de tentativa, tá? Mas isso é configurável no XPA, esse termo. Tem um flagzinho para configurar ele, então ele já tem que toquear um erro de internet. Eu estou offline, né, que é a minha regra aqui, ou seja, eu não estou conectado. Esse cara aqui, esse de baixo.
eu não estou conectado, eu vou passar aqui, vai pular, e aí já vai direto para a parte do menu. Então, nesse momento, eu estou usando exclusivamente informações do meu client, do meu cache aqui. Tá? Eu estou usando a cópia dos programas que estão armazenados aqui, as imagens que estão no cache e os dados que estão no cache. E aí eu vou definir, por exemplo, programas que eu posso acessar dados locais. Né? Ó, tudo isso aqui é dado local daquele banco que eu baixei. Agora, pode ter partes do programa que eu defino que ele não é funcional se não estiver online, ou seja, não tem sentido executar essa ação se eu não estiver online. Então, através daquele render de erro ou da função serverless_status, no momento que eu tento fazer a ação, eu vou ter aquele evento disparado, ele vai esperar aqui X segundos, e aí no render eu capturei o evento e vou avisar o usuário, ó, porque você está offline, essa ação ela não pode executar. Tá? E aí, uma mensagem adicional, que na verdade é aqui, né? Deixa eu só mostrar para vocês. Isso era o HTML5. Esse cara aqui. Ó, ele faz um call program e vinha esse verify. Então, através de uma condição. Né? Então, ou seja, eu posso interceptar no render, server não disponível, ou simplesmente eu posso fazer uma chamada a um recurso que é online e testar a função serverless_status para saber se a chamada deu certo ou não. Né? E fazer uma lógica aqui. Tá? Então, essa é a síntese, né, de um fluxo que a gente tem que fazer para uma aplicação RIA offline. Eu tenho que testar se eu estou conectado. Se eu estou conectado, eu vou baixar os dados que eu preciso para... os dados que eu preciso para funcionar em modo offline. E detectar quando eu tento fazer uma ação online e eu ocorrer um erro. Né? Qual é que é a minha ação para fazer em caso de erro? Precisava acessar o servidor e não consegui. Para terminar, duas coisas importantes, três na verdade. A questão da sincronização de dados é tudo na base da lógica. Então eu preciso definir a minha lógica de sincronização, separando o conjunto de dados que eu tenho que levar do cliente para o servidor e trazer do servidor para o cliente. E, por exemplo, aqui, ó, onde eu estou pegando do cliente e levando para o servidor, né, eu estou fazendo isso aqui, né, fazendo um call. Na verdade, depois desse call, ele pode ter dado certo ou não. Né? Então, eu devo fazer uma lógica que eu possa testar se esse registro realmente chegou no servidor ou não. Então, essa é a parte da sincronização de dados entre uma base e outra base. Não tem segredo. Estou levando do cliente para o servidor para o cliente, eu estou sincronizando entre bases. Uma outra coisa importante, que eu não posso deixar de falar, se vocês pegarem esse projeto exemplo aqui, tem aquele render de erro, e aí ele tem um teste aqui, ó, que é aquela função XPA que ela retorna 1. Esse retorno 1 ele é um retorno importante, porque o XPA, o client está me dizendo que os metadados que eu tenho local, eles estão incompatíveis com o que está no servidor. Tá? Basicamente, é a tabela local, por exemplo, que eu mudei a estrutura dela. Vamos supor que eu tenho uma tabela no meu banco local, lá, código, nome, e eu, quando estava desenhando no servidor, eu mudei a definição dessa tabela lá para código, nome e endereço. Tá? Então, as tabelas do cliente e do servidor, elas não estão iguais. O XPA, ele detecta isso e ele retorna um serverless_status igual a 1. No serverless_status igual a 1, nesse caso aqui, ele está zerando todo o meu controle local, para que na próxima entrada eu baixe tudo novamente, e está fechando a aplicação. Isso não precisa ser realmente tão dramático assim de fechar a aplicação na cara do usuário, mas é importante saber
que quando o serverless status está igual a 1, provavelmente, pelo menos uma das tabelas do cliente ela está com a definição alterada. E na próxima carga, o Magic XPA ele faz o trabalho de converter a tabela local em função da tabela do servidor. Então, esse é o trabalho que ele faz automático. Ele acrescenta o campo, tira o campo, converte os dados, mas é preciso que o quê? Que eu feche a aplicação para que ele recarregue esses metadados. Então, eu faço, para que eu detectei que teve uma mudança de metadados, eu fecho, eu zero o meu controle, que é um arquivinho que ele criou aqui, ó, Start Offline, só para controlar se ele já tinha carregado alguma coisa ou não. Eu zero esse controle para que na próxima carga eu baixe novamente tudo outra vez. E eu fecho a aplicação. Exit System, fecha o client. Então, esse controle aqui, se o metadado foi alterado, é um controle importante de fazer. E, como eu falei inicialmente, esse recurso offline, ele pertence a todos os clientes RIA. Então, tudo isso que eu fiz aqui no desktop, isso é verdade também se eu tiver num cliente que é mobile, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui esse cliente Android, então eu RIA Android. Quando eu abrir, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente viu aqui no desktop. Ele vai entrar aqui, tá? Ele vai ver se está online ou offline, no caso agora eu estou online. Ele entra no modo ampulhetinha lá, faz inicialização. Esse arquivo aqui ele não existe, né? Eu cuidei de apagar ele lá no Android, então ele não existe. Ele vai ver que está online e ainda não fez nenhuma sincronização. Ele começa a baixar recursos que eu vou precisar posteriormente no meu programa de menu. Esse programa Startup, só para vocês saberem, ele é um programa não interativo, né? Então também é interessante fazer a inicialização do sistema de uma forma batch, não interativa. Tá? Ele baixa recurso, baixa dados, né? Vai aparecer lá, da baixa do recurso, sincronizando, e aí que ele passa para a parte do menu. Né? Então vou clicar aqui, ele abre, é nesse momento que ele faz o acesso ao servidor, na verdade já fez aqui, está conectado, aí, ó, baixando recursos, que é quando ele começa o server do file, sincronizando, que ele quando está abrindo a tabela local e gravando o servidor e do servidor do local, e aí ele entra na tela principal. No caso aqui eu botei na tela só, esse é o local do cache no Android, né? Então nessa pasta lá no Android vai ter exatamente todo esse monte aqui de arquivos, tá? Que são caches que ou o metadado que o XPA baixou automaticamente, ou aqueles que eu baixei manualmente via lógica. Aí eu fecho a aplicação aqui, vou tirar meu servidor do ar, se eu abro a aplicação de novo, ela entra naquele fluxo. Nesse momento aqui ela vê que não tem conexão com a internet, então quando starta aquele programa, o connected já vai dar false. Esse tempo que ele está vendo aqui, ele é controlado, né? A gente configura lá HTTP timeout x segundos. Então, está offline, é aquele meu primeiro verify. Ele pula todo aquele bloco e já passa para mostrar o menu, que agora ele vai carregar tudo do cache. Então, todos esses dados, essas imagens que eu estou vendo aqui, elas são do cache que está no Android. E no HTML5 a mesma coisa. Eu defini que eu não quero rodar ele em offline, então ele está tentando fazer um acesso por aqueles 5 segundos, vai disparar um evento onde eu mostro uma mensagem para o usuário. Conexão não disponível, try again later. Como eu desliguei, naquela função client session, eu desliguei os pop-ups com o cliente, todas essas falhas de comunicação com a internet não abrem aquelas janelinhas, né, de erro menos 103, menos 104, esse tipo de coisa. Então agora eu estou rodando totalmente do offline. Bom, e era isso. Na verdade não tem grandes segredos. O importante para a gente fazer uma solução offline com o XPA é ter a consciência daqueles objetivos que a gente tem que atingir. Então eu preciso definir os pontos dos programas de interação offline e vou definir eles no XPA como sendo offline. Tá? Se eu definir o programa como offline, eu não posso acessar uma base de dados que seja do servidor.
ou seja, eu só posso acessar uma tabela que seja do gateway local. Se esse programa precisa de alguma imagem, eu preciso fazer download dessa imagem no cache antes de abrir o programa. Se algum outro tipo de arquivo, um TXT, um XML, enfim, eu preciso fazer download disso antes de abrir o programa. E à medida que eu vou entrando dados no cliente, eu preciso criar um sistema de flag, onde eu possa marcar dados do cliente que precisam ir para o servidor e dados do servidor que precisam ir para o cliente. E aí eu faço uma lógica, aqui nós temos um exemplo de lógica. Eu aciono essa lógica sempre que eu achar conveniente. Eu posso acionar ela na inicialização, eu posso criar um menu na minha aplicação para sincronizar dados. Aí é uma questão de regra de negócio, a forma que você achar que é conveniente e a forma que você vai definir a sincronização. Bom, a parte então de desenvolvimento era essa. Então agora nós finalizamos então a demonstração técnica, desenvolvimento offline com o Magic XPA, e a gente está pronto agora então para a sessão de perguntas e respostas. Podem mandar sua pergunta que a gente vai tentar fazer o melhor aí para responder ela de imediato, ou eventualmente a gente vai ter que fazer uma pesquisa, mas responde ela posteriormente no blog para vocês. Legal, Fred. Bom, enquanto as perguntas vão chegando, eu vou apenas indicar aqui a todos, né? Nós temos aqui no blog, pelo qual vocês estão acessando e assistindo esse evento, tem aqui uma opção acima chamada Magic Sem Segredos, onde você tem acesso aqui às próximas sessões. Você tem também as sessões que já foram gravadas e relacionadas ao tema de hoje, do desenvolvimento de aplicações offline, né, dentro do conceito aí de RIA. Nós temos a nossa primeira sessão que foi feita desenvolvendo para Cloud Computing, e a segunda que foi desenvolvendo para mobile. Eu recomendo fortemente que vocês assistam também essas sessões, para não só apenas focar o tema offline, mas todo o restante aí das funcionalidades da ferramenta. E para quem tiver aí sugestões de novos temas que a gente possa abordar no Magic Sem Segredo, nos próximos Magic Sem Segredos, fica aqui um endereço de e-mail para que você possa nos enviar a sua sugestão de próximos temas que a gente possa tá tratando aqui a partir da Magic aqui, contando aí com todo o conhecimento aí da nossa equipe. Quer fazer alguma consideração enquanto o pessoal faz as perguntas aí, Fred? Bom, lembrando algumas coisas importantes, esse recurso offline do RIA XPA, ele está disponível na versão 2.4 em diante. Isso é importante. Se você tiver com uma versão anterior do XPA, você precisa fazer o upgrade para a versão 2.4 para poder ter esse recurso do offline. A versão que eu demonstrei aqui para vocês é a 2.4b, ela foi liberada essa semana, dia 11, mas 2.4, 2.4a está valendo. É importante não esquecer que essa parte do offline ela não é exclusiva do mobile. Vocês viram ali, eu fiz a demonstração em desktop, então todo o sistema RIA que vocês estão fazendo, por exemplo, que é para desktop, ele tem esse recurso do mobile, do offline disponível. E fazer uma interação offline é um grande upgrade na própria solução que você está desenhando. Então, aquelas partes da interação com o usuário, a parte da lógica que não tem necessidade de ser online, a aplicação ganha se você desenhar ela para ser offline. Ele vai rodar local, ele não vai estar comunicando com o servidor. Então, o recurso do offline, ele não vem apenas para permitir que a gente possa ter uma aplicação que funcione sem a conexão à internet. Mesmo com a conexão à internet, a aplicação ela tende a ter um design melhor se a gente utilizar algumas partes delas em offline. E na questão de sincronização de dados, é importante entender, então, como o Rodney falou no início da apresentação, nos primeiros slides, a gente tem que ser criterioso na questão de selecionar os dados que vão estar no cliente, né? A gente não pode pensar em colocar toda a base de dados do sistema no cliente, porque o usuário eventualmente pode escolher uma opção qualquer disponível no conjunto inteiro, né? A gente tem que ser criterioso, mesmo por exemplo, que a gente queira colocar toda a lista de produtos disponível no mobile, a gente não vai ser uma tabela com 180 campos como tem no servidor, né?
vai selecionar aí um conjunto de 3, 4, 10 informações que são relevantes para aquela interface no mobile ou no via desktop. Então isso é importante na hora de desenhar a solução, saber avaliar a questão dos dados que eu vou disponibilizar do lado do cliente e projetar essa questão da sincronização. Como é que eu vou marcar uma informação que está do cliente precisa subir para o server e vice-versa. Então tudo isso é uma questão de design da solução e não propriamente da ferramenta. A ferramenta tem o recurso de levar para um lado e trazer para o outro. O design é todo na hora de arquitetar, de projetar a solução. Então isso é importante considerar nas soluções RIA. Então convidando vocês a entrar no community, no Magic XPA, e no blog, que a gente sempre tem feito aí posts tentando pensar os assuntos que são mais relevantes ou mais interessantes para a comunidade, e a gente coloca também bastante material no blog a respeito do assunto. Bom, gente, não chegou nenhuma pergunta, tá? Acho que a apresentação do Fred foi tão boa que ninguém teve dúvida. Vamos olhar para o lado positivo. Queria agradecer aí a audiência aí de vocês nesse Magic Sem Segredo de hoje. Deixar o convite aqui para o próximo dia 28/2, nós vamos estar falando sobre integração de Salesforce, do CRM Salesforce, um CRM que né, muito importante, um dos mais utilizados aí mundialmente. Nós vamos estar falando especificamente sobre integração do Salesforce com ERPs. Tá? Então nós vamos tratar aí do tema integração no próximo dia 28. E no dia 21 de março, já está na programação lá do Magic Sem Segredo, para quem está mais voltado ao desenvolvimento, nós vamos estar falando de aspectos aí interessantes de integração com .NET. Tá? Então nós vamos estar explorando aí melhor as capacidades de integração que a ferramenta Magic XPA tem com .NET, como que ela pode aí ajudar a melhorar a experiência do usuário, melhorar funcionalidades nas aplicações RIA. Enfim, convido aí vocês a já fazerem a sua inscrição para não esquecerem aí de marcar na agenda e estar acompanhando com a gente essas próximas sessões, ok? Então, muito obrigado e até a próxima. Um abraço.